Tudo bem, Adri? Bom dia, boa semana. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo hoje aqui na Eldorado. Adri, nessa segunda etapa, né, da campanha aí rumo a dia 30 de outubro, estão se cobrando mais propostas, uma clareza, uma transparência maior do que ambos os candidatos, né, à reeleição, no caso do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula, podem apresentar e devem apresentar, até para ganhar esse meio, essas pessoas que estão indecisas ou que tendem a votar nulo, em branco, ou nem irem a uma sessão eleitoral. O que já tem elucidado, por exemplo, por parte do plano de governo do PT? Pois é, Carol, tanto tanto o governo como a campanha do PT estão sendo cobrados, sobretudo, na questão da responsabilidade fiscal. A campanha do PT tem falado numa mudança na regra fiscal, fim do teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas, e a construção de uma nova regra fiscal que o PT não quer divulgar agora. A mesma coisa acontece com o governo Bolsonaro. Tanto Paulo Guedes também já disse que vai ser preciso mudar a regra de controle de gastos para abrir espaço para completar financiar esses gastos que foram já contratados para 2023. Na campanha do PT, há uma discussão de uma mudança da regra fiscal, acabando com o teto de gastos e criando e deixando em funcionamento com uma modernização a regra de superávites primário, de resultado primário, que representa despesas, receitas menos despesas. Essa é uma regra mais simples, ela está em vigor junto com o teto. No caso, o que o PT está discutindo é uma banda, uma banda para flutuar esse resultado primário. Em casos de economia a demanda, a atividade econômica em queda, haveria mais espaço para uma meta menor ou até mesmo um déficit fiscal, e o contrário também. Se a economia estiver crescendo de forma mais acelerada, poderá se fazer um esforço fiscal, uma economia maior. É isso que está em discussão na equipe econômica, ou na equipe econômica do presidente Lula, ou também criar uma regra de controle de gastos. Adri, num primeiro... Oi. Não, como se for uma regra na linha do que é o teto. Tá certo. Num primeiro momento, quando a gente teve o resultado de que haveria segundo turno, teve lá, acho que um certo otimismo no mercado. O mercado ficou satisfeito ali, melhor ter segundo turno para a gente entender as propostas. Esse otimismo pode se desfazer com essa falta de definição das duas equipes? Olha, o mercado ele está pressionando, toda eleição ele pressiona, mas na campanha do PT há uma discussão de que só o PT, só o Lula, que já foi presidente em 2 mandatos, está sendo cobrado, e o Paulo Guedes e Bolsonaro não estariam sendo cobrados, embora tenham adotado nos últimos meses, nos últimos 2 anos, uma série de medidas de aumento de gastos, justamente visando a eleição, fazendo o que se chama de populismo fiscal. Então, o que se viu nos últimos dias é o movimento da campanha de mostrar, olha, estão cobrando da gente, mas tem que cobrar também do governo Bolsonaro, que foi quem furou o teto de gastos mais vezes e está tendo que, toda semana, aumentando as medidas eleitoreiras. Pois é, Adri, o que de fato a gente pode acreditar que vá sair, né, por pressão da população? Ou, de fato, as campanhas vão ignorar essa pressão que vem do eleitor e vem do mercado, que vem de empresários, falando reiteradamente em entrevistas sobre alguma âncora fiscal, por exemplo?
Olha, esse é difícil saber se o PT está resistindo a divulgar uma regra fiscal, e o governo também. O governo Bolsonaro tem uma discussão interna na área econômica de duas mudanças de regra fiscal, de duas regras de fiscal, também está dividida, e eu acredito que nenhum nem outro vão realmente detalhar o que será feito pelo caso cada um ganhe a eleição no segundo turno. Então, agora, quando a gente vê a equipe econômica toda ali do Fernando Henrique apoiando o Lula, quer dizer, os criadores do Plano Real declarando o voto em Lula, isso dá uma indicação, cria algum vínculo, alguma obrigação na sua avaliação? O Heisen, é importante, eu acho que poucas pessoas estão percebendo que os 4 economistas, né, que são estelares, né, no quadro econômico brasileiro, dentro da academia, dentro da política, da história da política econômica, Armínio Fraga, Pedro Malan, Edmar Baixa, e aí a Pércio Arida, eles fizeram um apoio a Lula sem saber o que vai ser a política econômica. Isso precisa ficar claro, que embora esteja adotando essas cobranças, tenham feito essas cobranças, eles fizeram esse apoio, foram todos muito criticados pelo PT quando estiveram em cargos aqui em Brasília, e eles fizeram esse apoio sem saber o que vai ser a política econômica. Foi um apoio do que eles chamam de apoio à democracia, porque eles veem risco risco de erosão das instituições, erosão da democracia no Brasil. Então, eles deram esse apoio sem cobrança. E a gente pode ver também, ao longo, um pouco falando um pouco cada um, já dando as linhas, as direções do que vai ser feito. É muito difícil. O presidente Bolsonaro ele também ele é perguntado: Guedes vai continuar, Guedes não vai, ele elogia Guedes, mas ele não disse até agora que Guedes vai continuar no cargo, assim como o ex-presidente Lula também se recusa a dizer quem será o seu ministro. E eu particularmente, acho que mais importante do que essa discussão é ter um debate econômico em si, né? Que a gente possa, nas próximas semanas, ter um debate econômico do que é bom para o Brasil. O que a gente está vendo não é isso, pelo contrário, a gente está vendo um monte de fake news, de um lado, né? Eu já ouvi até informações de que a Lula, se eleito, vai acabar com o benefício de prestação continuada para deficientes físicos, quer dizer, um benefício previsto na Constituição, são fake news desse calibre. Por outro lado, tendo Fernando Collor como ministro, né, do presidente então, Bolsonaro. São fake news que trazem insegurança para a população e inviabilizam uma discussão de fato de políticas para o Brasil. Aliado a isso, o presidente Jair Bolsonaro, não há como não citar, ele está usando o seu poder da caneta. Na semana passada, foram vários anúncios nessa linha de uso do poder da caneta. Então, a gente que desequilibra o jogo para a eleição. E é isso, e infelizmente, é isso que a gente está vendo na economia, no debate econômico. De um lado, essa discussão fake news, né, de medidas econômicas que poderiam ser adotadas, e, por outro lado, também uma falta de discussões de políticas econômicas. E um terceiro lado, o uso da caneta. Eu vejo que, dessa forma, o debate não avança. E muito menos importante nesse momento, embora o mercado esteja cobrando, é saber quem vai ser o ministro da Economia. Eu vejo
Eu vejo dessa forma, porque quem vai dar a diretriz é o presidente da República, como a gente viu com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes ele chegou com uma política liberal, de uma política. Me lembro que ele, no primeiro dia, no dia da posse, ele falou em bancos públicos, né? A porteira fechada era um termo que se utilizava, porteira fechada, que significava sem interferência política, e a gente não viu isso. Quem deu ali muita direção do que foi feito na área econômica foi o Palácio do Planalto, junto com o Centrão.